boa tarde a todos. Nós vamos estar dando continuidade à nossa palestra, que sou eu também que vou estar proferindo. E o tema que nós vamos estar abordando hoje é a diversidade dos carismas. Uma obra belíssima de Hermínio de Miranda, que trata da mediunidade e também do animismo de uma forma romanceada. Então, bem interessante, onde Hermínio de Miranda vai estar citando a história de Regina. É um nome fictício em respeito à identidade da médium, que é ali estudada por Hermínio de Miranda nos vários fenômenos desde o seu nascimento. Então é uma obra belíssima, quem tem a oportunidade de ler vai tratar de Regina, que desde a infância traz reminiscências e lembranças do passado, de uma existência pretérita e vive, como se diz assim, 50% lá na existência pretérita e 50% cá na existência da Terra, numa dicotomia, num conflito muito grande, porque quisera ela voltar lá, onde ela vivera num ambiente, obviamente, social mais elevado, no seio de uma família também de conhecimentos, tanto morais e intelectuais mais elevados. Então ela gostaria de estar vivendo lá e ela vive nessa dicotomia e conflito. Aí, ao topo disso, ela também começa a perceber que ela tem a mediunidade ostensiva e percebe os espíritos. Então ela vai estar tratando dessas dificuldades ao longo da obra, mas também serve de instrumento de ilustração para nós nos decorrentes estudos que são feitos por Hermínio de Miranda. Nós vamos estar adentrando como Hermínio inicia a obra, com uma grande passagem do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, onde ele, no capítulo 12, ele diz assim: há diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Onde ele trata ali para nós da diversidade das faculdades espirituais, sejam elas mediúnicas, sejam elas anímicas, que nós vamos estar estudando a diferença, mas o Espírito é um só. Nós somos a individualidade, que ao longo do tempo vamos estar abraçando essas oportunidades, essas experiências para o nosso crescimento. Então nós vamos prosseguir agora com a diferença do que vem a ser mediunidade e animismo. Nós temos estudado nesses últimos domingos bastante a respeito da mediunidade. Então nós sabemos que a mediunidade é a faculdade de intermediar o plano espiritual e o plano corporal. Então ser médium, medianeiro entre os espíritos e os homens encarnados. A mediunidade, como Kardec também aborda no livro dos médiuns, todos nós somos mais ou menos médiums. Uns mais do que os outros, que estariam identificando ali a mediunidade ostensiva, onde os fenômenos mediúnicos são mais patentes. Então vemos os espíritos, falamos, ouvimos os espíritos psicografam através de nós, os espíritos falam através de nós. Essa é a mediunidade ostensiva. Mas também somos nós médiums, todos, porque todos pensamos. E o pensamento é a linguagem universal. Então, através do pensamento, nós entramos em contato e comunicação direta nos dois planos da vida. O animismo, de outra forma, nos diz o assistente Almas, que é a mentora espiritual da André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade, falando para nós que o animismo é um fenômeno pela qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. Então, o animismo, no animismo, o próprio nome nos diz, ânima, decorrente da alma, não existe a interferência espiritual. São reminiscências de nós, espíritos, nós mesmos, que estariam ali se transparecendo. E nós vamos ter uma definição no final que vai diferenciar as duas bem também. Hermínio de Miranda nos lembra que é importante reiterarmos que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. Então o médium, quando está em contato com os espíritos e vai transmitir a mensagem, vai sempre ter o seu elemento, a sua personalidade vai estar ali de alguma maneira. Porque como medianeiro, ele é intérprete. Então ele recebe a mensagem dos espíritos e transmite de acordo com o seu mundo íntimo. Os médiuns mais educados vão ser mais fiéis ao conteúdo que o espírito quer transmitir, enquanto que os mais rebeldes vão estar transmitindo da maneira como pensam e da maneira como sentem. Então, resumindo, fenômenos anímicos são produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, do próprio médium, ainda que, eventualmente, em colaboração ou com o suporte de espíritos desencarnados. Como é que será que isso ia estar acontecendo? A gente sabe que nas reuniões mediúnicas, comandadas e dirigidas pelos espíritos superiores, os mentores das casas espíritas, eles muitas das vezes permitem que o médium, que traz às vezes traumas íntimos de existências pretéritas,
possa comunicar esses traumas ali. Vai ser tratado da mesma maneira que é tratado um espírito necessitado. O doutrinador, na sessão espírita, vai estar auxiliando este no seu trauma, assim como assiste um espírito que está comunicando traumatizado também. Fenômenos mediúnicos, então, são aqueles nos quais o sensitivo se coloca na posição de colaborador dos espíritos desencarnados, transmitindo a mensagem. Então, existe a participação do espírito, o outro do espírito do próprio médium. Então, nós vamos começar a adentrar a diversidade dos carismas, sendo uma delas, a primeira, a telepatia, que Hermínio de Miranda trata no capítulo 4º dessa obra. Ele diz para nós que a telepatia é uma faculdade anímica resultante de disposições psicossomáticas que habilitam a pessoa dotada a captar, por algum processo ainda desconhecido, pensamentos, emoções e impressões alheias. Nós falamos no começo da exposição que o pensamento é a linguagem universal. Então, através do pensamento, nós nos comunicamos o tempo inteiro. Agora, muitos seres aqui estão transmitindo mensagens, mas a telepatia é a faculdade de captar essas mensagens. E nós temos ali o exemplo das experimentações de Regina. Regina, conforme foi desenvolvendo a sua mediunidade, nos diz Hermínio de Miranda, ela então começou a entrar em conflito. O que é que será que está acontecendo comigo? Eu vejo seres, eu converso com seres que parecem desencarnados, eu vou procurar ajuda. E foi procurar ajuda seguindo o curso que muitos seres seguem. Foi procurar amigos, orientações e chegou a um consultório consultório psiquiátrico. Onde então ela começou a narrar ao psiquiatra, que se dizia inclusive espírita. Mas conforme a gente vai lendo o livro, a gente aprende que na realidade ele era um espírita que entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nele. Então ele não seguia os postulados de nos compreender como seres espirituais e imortais, e era bem seguindo a linha, como é que nós podemos dizer ali, seguindo a linha acadêmica, no caso de Regina. Então ela começa a narrar ao psiquiatra que ela sim conseguia captar mensagens dos outros, e ele fez várias experimentações com ela. Então, um dia que ela não estava marcada para consulta no consultório, ele metia uma mensagem, um pensamento para ela, dizia assim: Regina, me liga, ou vem ao consultório. E ela ia ou ligava e ele atestava essas experimentações. Ela narra também de amigas que visitavam sua casa e ela não estava, então eles colocavam um bilhete embaixo da porta para dizer que estiveram lá. Quando ela chegava em casa, ela já sabia que tal pessoa esteve lá e que tal pessoa deixou mensagem. Então, quando ela puxava o envelope, ela já sabia que ali estava uma mensagem de um ser que já estivera lá. Então, essas foram uma das experimentações que foram realizadas com Regina. Em um dos fenômenos ali, anímicos, dentro da diversidade dos carismas. Podendo, portanto, observar que alguns fenômenos no campo habitual do animismo são mistos. A inspiração, por exemplo, quando nós captamos, que já foi discutido no estudo anterior, a mensagem do mundo maior, dos benfeitores espirituais, ou também dos espíritos inferiores, porque a inspiração nada mais é do que os espíritos soprarem aos nossos ouvidos conselhos ou indicações, pode vir tanto do bem quanto do mal, seria ali um exemplo de um fenômeno mediúnico também. Então a telepatia estaria pertinente aos dois. Desdobramento, que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, capítulo 8º, ele também fala no Livro dos Médiuns, mas ele utiliza outro nome. Alguém sabe? Seria emancipação da alma. Muito bem, Alcione. A Kardec trata da emancipação da alma como fenômeno anímico, pertinente a todos nós. E ali nós temos uma figura que ilustra a emancipação da alma ou o desdobramento para nós. E ele traz essa passagem bem bonita, dizendo que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Então o corpo representa para nós aqui na Terra, muitas das vezes, um presídio, um cárcere, limitando as nossas faculdades, limitando as nossas potencialidades divinas. E que durante o sono relaxam-se os vínculos que mantêm preso ao corpo, uma vez que este não precisa da sua presença. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então nós sabemos que enquanto estamos no sono, existe esse parcial desprendimento e nós vamos ter a nossa vida de relação no mundo que nos permeia, no mundo que é real para nós, que é o mundo espiritual. Não necessitamos, portanto, estar no período do sono somente. O desdobramento e a emancipação da alma ocorre também quando há um relaxamento corporal e mental. No processo do transe mediúnico, por exemplo, existe o processo de desdobramento, onde o médium é educado e atravessa etapas onde ele vai se condicionar para que possa ser mediunizado e aí desdobrado.
Nas pesquisas da atualidade parapsicológicas, nós podemos ouvir o desdobramento como OBE, se a gente fosse falar em inglês, né? Out of the Body Experiences, então experiências fora do corpo. E vemos isso narradas em vários programas televisivos, em várias reportagens, em revistas que tratam da parapsicologia. Então isso existe. Existem narrativas também que a gente ouve a respeito do Near Death Experience, então próximo da morte, ou seres que atravessaram essas experiências que vêm contar. Mas eu vi meu corpo, eu estava desdobrado, eu vi meu corpo enquanto eu me afastava dele. Então existem narrativas que agora aprovam, dão o aval ali de que esses processos ocorrem e que são nada mais nada menos do que faculdades espirituais pertinentes a todos nós. Agora tem uma passagem que é bem séria, que é trazida de Gubbio na obra Libertação, psicografada por Chico Xavier, onde André Luiz estagia nos planos mais inferiores. E ele diz assim para nós, que a determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Todos nós, 3/4, nos achamos então em contato com os espíritos. O que ele vai continuar ali na obra, ele vai estar dizendo que a maioria desses 3/4 opta pelas inferioridades, por então a busca da sexolatria, do alcoolismo, dos vícios, tudo isso que nós vamos buscar nos planos espirituais mais inferiores. Mas está ali uma realidade para todos nós que gostamos bastante de estatísticas, está ali mostrando para nós que 3/4 da população dos encarnados vai ter a determinadas horas da noite com o plano espiritual. Outras das faculdades espirituais que Paulo nos narra seria a clarividência. Então nós trazemos ali o que vem a ser a clarividência, segundo a Federação Espírita do Estado de São Paulo, na obra Curso de Educação Mediúnica do 2º ano. Eles dizem para nós que ela é a visão hiperfísica, além dos limites dos sentidos físicos. Então está ali ilustrado para nós. Ela pode ser local, então o médium clarividente aqui estaria vendo os espíritos que aqui se encontram, estaria vendo ou está vendo os espíritos necessitados que vieram aqui, que estão estudando conosco, sentados nas cadeiras. Viria mais tarde a equipe do passe, os passistas espirituais, trabalhando para que nós pudéssemos, segundo o nosso merecimento, receber as bênçãos do mundo maior. Então essa seria a visão local, do ambiente aqui onde nós nos encontramos. Existe a visão espacial, onde o médium vê o que está acontecendo em lugar distante. Está ilustrado ali por essa moça, ela consegue ver um outro ambiente com outras 3 pessoas, parece uma praia ou uma floresta. Então esse é o ambiente espacial, que o médium vê o que está acontecendo em local distante. Pode ser através do tubo astral, que é uma das ferramentas utilizadas pelos espíritos, criada através de uma combinação do fluido cósmico universal, criando como se fosse um telescópio, onde o médium consegue ver espacialmente. E também pode ser através do desdobramento que nós vimos, e a expansão da consciência através da educação mediúnica, onde o médium consegue ver uma maior abrangência o que ocorre aqui e o que ocorre em lugares alhures. E a visão temporal, que é que o médium consegue então estar ali percebendo o presente daquele ser, o seu passado e o futuro também. O prever do futuro ali seriam as possibilidades, as probabilidades, como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns. Porque não podemos prever o futuro, nem os espíritos superiores iriam se ocupar em prever o futuro dos outros. Então ali seria uma série de probabilidades do que poderia ocorrer se a pessoa continuar validando certos comportamentos. Então essa seria a clarividência. E Kardec diz para nós que a faculdade de ver os espíritos pode sem dúvida desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, não se querendo ser joguete da própria imaginação. Então isso é muito sério. Às vezes a gente vê e a gente sabe que uma das características do médium sério é a descrição. Então os médiuns que começam a ver os espíritos vão começar logo a dizer, tem uma entidade do seu lado. E aí vão entrar em detalhes e muitas das vezes podem estar sendo joguetes da própria imaginação. Então a descrição e a paciência no desenvolvimento e educação dessa faculdade é de mera importância. Nós temos a psicometria, que se fôssemos ver o nome, fica um pouquinho ali controverso, porque se a gente fosse desdobrar essa palavra, psico é alma, metria é medir. Então como é que nós vamos medir a alma? Esse termo foi primeiramente abordado por um inglês chamado William Denton, que escreveu a obra The Soul of Things, quer dizer, a alma das coisas. Por isso que eles chamam de psicometria, porque na verdade é a alma das coisas. A psicometria é a faculdade mediúnica que tem alguns médiuns de lerem impressões e recordações
ao contato com objetos comuns que foram utilizados pelas pessoas. Então, os seres conseguem, através de tocar o objeto, saber ou captar sensações e pensamentos que estão relacionados àquele objeto. E Hermínio de Miranda traz o relato da senhora Hawthorne, e ela tinha capacidade, muitas das vezes, e o desenvolvimento da psicometria muito grande. E ela captava e servia de experimentações para muitos estudiosos da época. Então, a ela eram enviadas cartas ou pacotes que continham objetos e não precisava nem abrir, ela colocava a mão na caixa e nesse relato ela descobriu que era um pedaço de carvão e disse que relacionado àquele objeto haviam sensações de preocupação com respeito de uma família, que ela conseguia sentir então essa preocupação, esses sentimentos. E foram descobrir na verdade, e ela conseguia prever uma família que estava para se expandir. Então, na verdade, quando descobriram, esse carvão pertencia a uma mina onde houvera havido um acidente e um dos mineradores que trabalhava nessa mina havia desencarnado poucos meses depois que o seu filho nasceu. Então, ela conseguia, através desse exercício, e tem vários relatos lá também, bem interessantes para quem tiver interesse na psicometria. O magnetismo, que é um de bastante importância para nós, uma das faculdades pertinentes a todos nós, onde obviamente pode tanto ser anímica quanto mediúnica. Nós vamos estudar que Allan Kardec diz assim para nós no Livro dos Médiuns, capítulo 9. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. E Hermínio de Miranda, nessa passagem, narra algo que ocorreu com ele que é de muito interesse a todos nós. Ele é carioca, mas morou alguns anos em Minas Gerais. E mineira como sou, os mineiros aqui presentes vão saber que nas hortinhas de casa cresce chuchu assim, ó. Dá igual praga, que não tem jeito da gente arrancar de tanto que cresce. Mas é uma delícia, porque dá pra fazer bastante coisa, bastante receita. E ele teve então uma amiga que foi visitar a sua casa. E ele a levou na hortinha. E ela viu o pé de chuchu, que estava crescendo, mas numa força, num vigor inigualável. E os chuchus estavam fartos. E ela passou o dia na casa dele, tomaram um cafezinho, discutiram e foram embora. Hermínio sai no jardim. A hora que chega na hortinha, o chuchu está seco, do pé à raiz e os frutos caindo. E ele falou assim, mas o que será que aconteceu? O dia inteiro, num dia, me secar o meu pé de chuchu, que teve há tanto tempo aí, que eu não consigo me livrar? Aí que ele foi, então, estudar. O que será que ocorreu naquele dia? Ele teve a visita de uma amiga que viu o chuchu. O magnetismo tem essa possibilidade de tanto criar e elevar, quanto também de destruir. E aí nós temos aqui algumas passagens que ele traz para nós a respeito do magnetismo. Porque o magnetismo também está relacionado às curas espirituais, ao próprio passe. Então, obviamente, pode ser e deve ser utilizado para o bem. Então, ele diz assim para nós, que se aprofundarmos um pouco mais essa realidade, vamos encontrar a mesma verdade universal de sempre. O amor é a grande força construtiva. O magnetismo pelo amor, só com o olhar levanta as almas, consola. E um passe nós não sabemos que nós podemos dar pelo olhar ao outro que sofre, sem a necessidade de mais nada. O ódio, elemento desagregador. Não mais temos as armas, ou temos se temos as poucas, porque existem agora leis que vão estar controlando o uso destas. Mas quantos de nós aniquilam com o olhar? Destruímos com o olhar. E as próprias plantas, como nós vimos, não aguentam. A vida, uma única energia que circula por toda parte solidariamente. Então nós fazemos parte dessa grande teia da vida e alimentamos-nos uns aos outros através do magnetismo. Aquilo que emanamos e recebemos dos outros. Pode também ser sugado de nós sabemos, através dos estudos. Então, o pensamento é o veículo de tudo isso. Hermínio não concluiu que a sua amiga tivesse ódio no coração, mas existem várias facetas que estão por trás do magnetismo que atua pelo mal. Pode ser a busca do poder, como nós vemos através de Adolf Hitler, que o magnetismo conquistou as multidões que seguiram o seu ideal, desconectado com as leis de Deus. Mas pode também ser inveja, maledicência, porque o pé de chuchu dele estava maior que o meu. Então nós podemos pensar que o magnetismo está relacionado com tudo isso. São as forças que nós trazemos, energias que nós trazemos para serem reeducadas. Então o processo de educação mediúnica vai nos auxiliar bastante em gerenciar esse magnetismo. Em verdade, o amor não precisa de palavras para expressar-se.
e infelizmente nem o ódio. Eles simplesmente comunicam a partir do foco emissor e por onde passam sintonizam-se com os ritmos que lhes são afins. Então, resumindo o que Hermínio já trouxe para nós. Efeitos físicos, que é a mediunidade que produz os efeitos mais patentes. Exemplos ali que nós temos traduzem-se como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras provocadas. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 2º, onde Kardec trata das espontâneas, para quem tiver interesse em estudar. Dentro dos efeitos físicos também nós temos a materialização dos espíritos e objetos também, que através do ectoplasma do médium podem se materializar. Vão ter calor, podemos tocá-los, vão ter batimentos cardíacos. Está lá no estudo da ectoplasmia, quem tiver interesse em aprender. Hermínio de Miranda diz para nós que tais considerações nos levam a concluir que há fenômenos de efeitos físicos na área específica do animismo, bem como na categoria dos fenômenos mediúnicos. Animismo porque o fluido, o ectoplasma, é do próprio médium, que pode estar ali manipulando objetos também. Allan Kardec diz para nós, em elucidação nesse capítulo, que os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior, que podem ser dominados pelo ascendente moral. Então, são os espíritos superiores que coordenam com que os espíritos inferiores possam produzir esses fenômenos de som, de movimentos de objeto, para chamar a atenção ao ser, à realidade espiritual. Então, às vezes, a gente pode achar que é assombração, mas nesse caso é a assombração do bem, despertando os seres para o que há além da fisicalidade, que os seres vão buscar maiores informações e esclarecimentos. A psicofonia, tratada por Hermínio de Miranda nessa obra, no capítulo 15, o codificador distingue ainda do audiente psicofônico, médium audiente psicofônico, chamado a atenção para o fato de que o primeiro limita-se a repetir o que está ouvindo do espírito comunicante, enquanto que o outro não tem necessidade disso, porque o espírito vai diretamente ao seu aparelho fonador, sem precisar falar-lhe ao ouvido. Então, Kardec diferencia o médium que ouve o que os espíritos dizem e narra, e os espíritos que utilizam do aparelho fonador do médium para comunicar-se. Então, a psicofonia é a faculdade mediúnica, onde os espíritos falam através do aparelho do médium ou através do médium repetindo o que ouvem desses espíritos. Como é que isso funciona? A entidade comunicante aproxima-se do aparelho mediúnico e as duas auras, o perispírito, ali se encontram, se tocam e se unem. Então, a entidade passa a comandar os centros nervosos do aparelho. Esse controle é exercido, obviamente, através do cérebro físico do médium, via perispírito, já que o espírito manifestante não pode comandar diretamente um corpo que não é seu. Então, Kardec está dizendo ali para nós que é através do contato perispírito a perispírito que a psique capta o que o espírito vai dizer ou que o espírito utiliza-se do aparelho fônico do médium. Então, não é que o espírito toma o corpo do médium, que isso não pode ocorrer. O espírito habita um único corpo somente. Aí o Hermínio de Miranda fala com bastante importância ali para nós, que passividade total, sem reservas, é inércia, é indiferença e inatividade. Então o médium psicofônico que está dizendo ali, eu vou deixar o espírito fazer o que ele quer, falar o que ele quer. Isso não é educação mediúnica, porque o espírito pode querer xingar, pode querer virar a mesa, pode querer agredir, mas o aparelho, o instrumento educado não vai permitir, vai filtrar. Então o trabalho do médium em permanecer consciente do que está sendo feito com o seu corpo, que é um instrumento do espírito, é de alta importância. Mediunidade é dom inato, mas como qualquer outra faculdade, pode e precisa ser desenvolvida e treinada, e educada, principalmente, a gente adota dentro do espiritismo. A psicografia, sendo outro dos dons espirituais, ou das faculdades espirituais, seria as mensagens que são então transcritas, ditadas pelos espíritos. Kardec diz para nós que é a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência dos espíritos. Nós temos ali uma ilustração de um espírito, então, utilizando-se do médium para a psicografia. Hermínio de Miranda diz que a psicografia é um fenômeno dicotômico, que tanto pode figurar na categoria dos fatos anímicos, quanto os que compõem o amplo leque de manifestações mediúnicas. Pode ser anímico, porque nós já dizemos que o médium
eu posso manifestar aquilo que está dentro do espírito que sou, os traumas, os pensamentos, as ideias que eu trago, sem a necessidade do espírito estar ali se manifestando. É mediúnico porque sirvo de instrumento para os espíritos transmitirem as mensagens. Dentro da psicografia, nós sabemos que existe a psicografia mecânica, onde o médium não tem consciência da mensagem que vai transmitir, somente após ele tem consciência, então os espíritos tomam-se da mão do médium para transmitir a mensagem. Dentro da psicografia, nós temos as semimecânicas, onde o médium capta o que o espírito está transmitindo ao mesmo tempo que ele transmite, e aí ele sente o impulso na mão, mas também, ao mesmo tempo, consciente transmite a mensagem, semiconsciente transmite a mensagem dos espíritos. E médiuns psicográficos conscientes são aqueles que captam a mensagem antes de colocar no papel, mas estão conscientes o tempo inteiro do que o espírito está transmitindo. Então, para concluir, nós vamos concluir com 2 passagens a respeito desses ensinamentos que são só uma pincelada, porque a mediunidade, o estudo das faculdades mediúnicas é muito abrangente para ser tratado em meia hora. São anos e encarnações nossas no porvir, para que a gente possa absorver todo esse conhecimento que agora nós só estamos iniciando o engatinhar do conhecimento. Nos diz Paulo, ainda no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, cada uma dessas faculdades espirituais é concedida a todos nós para o nosso crescimento espiritual. Joana de Ângeles diz que uma mediunidade bem conduzida, bem educada, vale por 2 encarnações. A gente que adora o 2 por 1, vamos abraçar essa oportunidade de nos melhorar e elevar-nos cada vez mais. Nós temos ali o Espírito Viana de Carvalho, que diz assim para nós, que o maior fenômeno na mediunidade é a transformação moral do sensitivo. Então, que busquemos esta, que está possível a todos nós, sendo nós médiuns ostensivos ou não. Todos nós atuamos no universo constantemente. Então, busquemos a nossa reforma e transformação dos nossos hábitos para que sejam cada vez mais saudáveis e condizentes com as leis de Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.